Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. E agora também nós estamos aí diante do público do Kauai. Sejam todos bem-vindos, que esta mensagem que eu vou ministrar toque no coração, toque na alma de cada um de vocês. Vamos direto ao assunto. O calor está aqui, mas só que eu não ligo o ventilador para não fazer o barulho. O barulho atrapalha a mensagem. 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas prisões. Vamos fazer alguns comentários aqui. Temos aqui alguns tópicos e o primeiro: misericórdia à casa de Onesíforo. Quando mencionamos a palavra misericórdia, vem à minha memória Salmos 119, 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva. Qual a revelação que nós temos aqui? É que Paulo está profetizando para a vida de Onesíforo. Vida. É que Paulo está profetizando na vida, na casa e no lar de Onesíforo. Vida. É que Paulo está profetizando na casa de Onesíforo, no ministério de Onesíforo, bênçãos, restituições, restaurações, curas, milagres. Paulo está profetizando que Onesíforo viva tanto fisicamente como espiritualmente muitos anos da terra. Paulo está profetizando que o seu ministério aconteça, venha explodir, venha expandir. Paulo está profetizando vida, renovação, alegria, satisfação, restituições no ministério, na vida, no lar, na casa de Onesíforo. E qual a revelação que nós temos aqui mais uma vez falando? É que ainda existem muitos irmãos e irmãs em Cristo que ainda desejam que nossa vida, que o nosso ministério venha a fluir, venha a acontecer. Ainda existem irmãos e irmãs em Cristo que profetizam a bênção, a vitória no nosso ministério, no nosso lar, na nossa casa, em meio à nossa parentela. Ainda existem irmãos e irmãs em Cristo que desejam ver o nosso triunfo, a nossa satisfação, a nossa realização pessoal, que ainda desejam ver nós galgando novos níveis e patamares, chegando ao apogeu, conquistando aqui na terra. Ainda existem irmãos e irmãs em Cristo que querem ver a nossa vitória. Ainda existem irmãos e irmãs em Cristo que não querem ver a nossa derrota, que não querem ver a nossa amargura, que não querem ver a nossa desistência, que não querem ver o nosso fracasso, a nossa decepção, a nossa frustração, que não querem ver nós andarmos para trás, que não querem ver nós morrendo na praia. Ainda existem irmãos e irmãs em Cristo que estendem a mão e que estão conosco para o que der e vier. Existe uma palavra em Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro na brecha, e não encontrei. Estou falando somente a parte A. Agora, este versículo não se encaixa em Onesíforo, porque Onesíforo estava na brecha, intercedendo por Paulo. Em todas as ocasiões, em todos os momentos, Paulo estava ali em suas orações. E nesse momento mais difícil da vida de Paulo,
O Espírito Santo tocou no coração de Onesíforo e ele foi o visitar. Então, Deus achou Onesíforo na brecha. Esse versículo, ele se encaixa com muitos na terra. O Senhor tem buscado alguém que esteja na brecha, intercedendo por almas, ele não encontra, mas ele pôde encontrar Onesíforo, que estava na brecha intercedendo por Paulo, e o Senhor fez uma obra, tocou no coração dele para ele ir lá visitar a Paulo na prisão. Se você for em Hebreus 13:3, está relatado. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. E como se estivessem sendo maltratados na carne, como eles estão sendo maltratados na carne. Será que você tem sido um Onesíforo? Você tem se preocupado com as cadeias de seu irmão em Cristo, de sua irmã em Cristo? Você tem se preocupado com o momento que os seus irmãos em Cristo, as suas irmãs em Cristo, têm passado aqui na terra, momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza, de dor, de aperto? Em segundo, porque muitas vezes me recreou. Todos nós, um dia, já estivemos dentro de uma escola. E todos nós sabemos que o momento mais almejado pelos alunos, mais esperado, mais desejado, é o horário do recreio. Por que o horário do recreio? Porque no recreio nós brincamos, nós nos descontraímos, nós nos desestressamos. Eu me lembro que no meu tempo era pegador, vamos brincar de esconde-esconde, brincava também. Brincávamos de paradinha, lembra dessa brincadeira? Você olhava para a pessoa e dizia, paradinha, a pessoa tinha que ficar parada daquele jeito. Eu ia no balanço, eu ia na gangorra, eu ia no escorregador. Fazíamos brincadeiras, palhaçadas, conversávamos, ríamos. Era um momento de descontração, um momento do recreio. Foi isso que Onesíforo foi fazer na prisão, aonde se encontrava Paulo. Ele chegava lá, ele recreava o espírito de Paulo, que podia estar abatido, ele poderia estar triste, injuriado, pois ele estava preso. Se bem que a carta de Filipenses, que ele esteve na prisão também, fala que era a carta da alegria, porque mesmo preso ele tinha alegria, mas isso não quer dizer que ele não ficava satisfeito de ver que alguém fosse o ver e se importava com ele. Então era isso que Onesíforo fazia. Ele contava piadas santas para Paulo, ele fazia palhaçadas santas para Paulo, ele procurava de alguma forma motivar Paulo, recreava o seu espírito. Era isso que ele fazia dentro daquela prisão. Recreava o espírito dele. Contava casos engraçados. Lembrava de momentos do passado engraçados que estiveram juntos, que estiveram na comunhão. E algo aconteceu que trouxe no passado motivo de riso. Ele lembrava para Paulo. Recreava o espírito dele. Era isso que ele fazia. Agora, nos presentes momentos que nós temos vivido dentro da igreja, nós temos presenciado poucos Onesíforos e mais Alexandres Latoeiros. Você está querendo saber sobre Alexandre Latoeiro? Está lá em 2 Timóteo 4,14. Alexandre Latoeiro me causou muitos males. O Senhor retribua a ele as suas obras. Nós estamos vivendo em dias em que passamos por maus momentos, passamos por crises, estamos vivendo momentos difíceis de cadeias, de prisões espirituais, em que poucos Onesíforos têm se manifestado em nossas vidas, mas tem vindo mais Alexandre Latoeiros, que querem nos causar males, que querem piorar a nossa situação, que querem fazer com que nós venhamos mais ainda para o abismo. Você tem sido Onesíforo ou você tem sido Alexandre Latoeiro para com a igreja, para com os irmãos em Cristo e as irmãs em Cristo? Em terceiro, e não se envergonhou das minhas cadeias. Nós
temos vivido dias difíceis na terra. Nós temos passado por provações severas, vales extensos, desertos que parecem ser intermináveis. É a bigorna de Deus, é o fogo do ourives. Temos sido provados da fornalha da aflição, provações estranhas. E muitas das vezes, irmãos em Cristo e irmãs em Cristo se envergonham de nossas cadeias, se envergonham dos nossos vales, se envergonham do momento pelo qual nós estamos passando e se afastam de nós. E ficam bem distante de nós, porque acham que aquilo que nós estamos passando é por desobediência a Deus. É por não estar no centro da vontade de Deus. É por não estar obedecendo a palavra. É por sermos rebeldes. Você pode ver que na prisão só Onesíforo foi visitar a Paulo. Todos os outros irmãos, que eram centenas de irmãos, não foram visitar a Paulo. Por quê? Porque se envergonharam de suas cadeias. Se envergonharam de ter que ir lá e ver ele preso, um pregador, um ministro maduro, experiente, que ministrava, que realizava em nome do Senhor sinais, prodígios, maravilhas, agora fosse acabar naquela situação. O que eles comentavam, de repente? Paulo está em pecado, Paulo saiu da direção do Senhor, Paulo não está mais no centro da vontade de Deus, Paulo não está mais obedecendo a palavra, ele perdeu a visão, ele perdeu o foco, ele não poderia estar vivendo esse momento, ele é um homem de Deus, e muitos não foram ver a ele. Aliás, todos, menos Onesíforo, ele não se envergonhou das cadeias de Paulo. Ou seja, vivemos em dias em que muitos caminham conosco por um momento da vida, mas quando chega uma provação severa em nossas vidas, eles se apartam de nós, porque eles acham que aquele momento, que aquela cadeia que simboliza um problema, uma luta, uma dificuldade, uma provação, um dia mau, uma crise, é uma desobediência nossa e não a mão do Senhor nos aperfeiçoando. Por que você acha que Paulo exortou seu filho na fé em 2 Timóteo 1,8, dizendo: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Por que ele exortou ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: nem de mim, que sou seu prisioneiro? Isso quer dizer que Timóteo se envergonhou dele. Porque quem foi ver ele? Onesíforo. Agora o seu filho na fé se envergonhou das suas cadeias. São muitos irmãos e irmãs em Cristo que se envergonham de nossas cadeias, que se envergonham do nosso cativeiro, do nosso vale, do nosso deserto, daquilo que nós estamos passando por permissão do Senhor, e se afastam de nós, e se esquecem de nós, e não querem nem se aproximar mais de nós, porque se envergonham de nossas cadeias, ou seja, de nossos problemas, de nossas lutas, dificuldades, processos doloridos que parecem que não passam nunca. Mas Onesíforo, ele esteve com Paulo, ele visitou a Paulo e ele amparou a Paulo. 4. Com muito cuidado me procurou, e me achou. Se Onesíforo procurou com muito cuidado a Paulo, antes de achá-lo, é porque foi difícil, é porque foi complicado. Ele procurou com cuidado, teve que ter prudência. Então foi difícil de achar, mas ele achou. O que nós aprendemos com isso é que não existem limites para alcançar uma alma. Lembra da parábola da ovelha perdida? Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Como aquele homem deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu, procura até achar ela, põe no ombro, chega na sua casa e se alegra. Uma alma vale mais do que o mundo. Onesíforo procurou com muito cuidado e achou a Paulo. O que nós aprendemos
Então, com isso também, é que se verdadeiramente, se eu quiser, eu vou procurar, eu vou insistir e eu vou achar. Eu vou achar sim aqueles que estão presos a um problema, a uma dificuldade, a uma crise, aqueles que estão presos à amargura, estão presos à insatisfação, à frustração, à decepção. Se eu procurar com cuidado, se eu verdadeiramente quiser achar essas almas, eu acho. É só eu procurar com cuidado que eu vou achar. Agora, o problema desta geração é que eles estão procurando jumentas. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, o pai de Saul ordena ele a procurar as jumentas perdidas, ele vai. Mas só que ele, depois que chega até o profeta Samuel diz a ele, não ocupe o teu coração mais com as jumentas, elas já foram achadas. E ali unge ele rei sobre Israel. Eu vou aqui encurtar, eu vou aqui somente ilustrar. Eu não entendi, pregador. Você vai entender o que eu vou te dizer agora. Existem muitos cristãos e cristãs do mundo inteiro procurando jumenta. Está procurando jumenta e não está procurando conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Está procurando jumenta, mas não está procurando alma. Para de procurar jumenta. Esquece as jumentas, como Samuel falou, esquece, não ocupe mais o seu coração com as jumentas, esquece as jumentas, procura almas, procura conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Veja que Saul vai para lá e para cá, mas o propósito de Deus é que ele fosse ungido rei sobre Israel. E Deus tem para você algo na terra totalmente diferente do que você tem buscado. Você vai achar o teu propósito, você vai achar almas, você vai ser ungido, você é ministro e ministra de Deus. Mas tem uma geração que está buscando jumenta, que está procurando jumenta, mas não está procurando alma, não está querendo achar alma, não está querendo achar o propósito de Deus para a sua vida. Provérbios 30:12 está relatado a uma geração cuja é limpa aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Existe uma geração que precisa começar a procurar com cuidado almas e procurar conhecer com cuidado o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito da sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Comece a procurar, então, um propósito. Comece a procurar almas e Deus vai se revelar à sua vida. Fique com essa mensagem no seu coração. Deus abençoe a todos.